Milagres atuais. Histórias impressionantes do poder de Deus, escrito por Lauren Wade. Capítulo 19. Aprendendo e praticando, por Amparo Moreno de Savignon. Esta é a história de um Deus de amor. Este relato representa a maneira como esse amor tocou a vida de minha mãe e, por meio dela, nossa família inteira. Minha mãe, Alfonsina Padilha Sánchez, nasceu em 1909 em León, no México. Desde pequena, ela era muito católica, fervorosa. Ela ia à missa de manhã e à tarde, e nunca passou um dia sequer sem rezar o rosário. Meu pai, José Cruz Moreno Martinez, era o tipo de homem extremamente responsável, mas que não acreditava muito no que qualquer uma das religiões pregava. Minhas irmãs mais velhas seguiram o exemplo de nossa mãe. Fizeram a primeira comunhão e uma delas tornou-se catequista. O incidente que passo a relatar ocorreu em 1941, ocasião em que eu tinha 5 anos de idade. Morávamos na cidade de Ramos Arizpe, próximo a Saltillo, norte do México. Meu pai trabalhava para uma empresa farmacêutica naquele lugar. Em uma quarta-feira à noite, minha mãe teve um sonho fora do comum, no qual ela estava numa praça da cidade de Saltillo. De lá, ainda sonhando, ela andou meia quadra na direção sul e parou em frente a um edifício que nunca havia visto antes. Ela notou uma placa de metal ao lado da porta, na qual estava escrito Iglesia Adventista del Sétimo Dia. Logo abaixo estava o endereço, Hidalgo Sur, em 114. Minha mãe notou que a porta estava entreaberta e dava para o corredor de um dos lados do prédio. No sonho, ela caminhou por esse corredor e entrou em uma sala de reuniões, justamente no momento em que vários homens subiam a uma plataforma na parte da frente da sala. Ela observou especialmente um deles que parecia ser o mais velho. Ele tinha uma maneira diferente de mover a língua quando falava. Minha mãe ficou muito impressionada com o sonho, pois ficou muito mais surpresa quando sonhou novamente com a mesma coisa na noite seguinte. No início ao fim, durante toda a sexta-feira, ela ficou pensando no sonho e se perguntava qual seria o significado, mas não disse nada à família. Ao se repetir o sonho novamente na sexta noite, ela decidiu que não deveria esperar mais. Levantou bem cedo no sábado de manhã e disse à minha avó, que morava conosco, estou indo até Saltillo. A senhora quer que eu traga alguma coisa? Ah, quero sim, respondeu ela e fez uma pequena lista de coisas para minha mãe comprar no mercado. Quando chegou à cidade, mamãe não foi ao mercado. Foi à famosa Catedral de Saltillo. Lá, com um sentimento de ansiedade e temor, começou a rezar como havia feito tantas vezes. Ela estava rezando, mas a intranquilidade e quase angústia no coração parecia aumentar cada vez mais. 1 minuto depois, ela disse em voz alta, eu não vim aqui para isso. Em seguida, levantou-se e saiu. Como se ainda estivesse sonhando, mas agora totalmente acordada. Ela andou meia quadra na direção sul. Então parou e permaneceu ali admirada, pois lá diante dos seus olhos estava a placa de metal que ela já tinha visto por 3 vezes os seus sonhos. Enquanto estava ali olhando para a placa, alguém saiu de dentro da igreja e a convidou para entrar. Durante toda a sua vida, minha mãe nunca havia estado em uma igreja protestante. E por mais que pudesse imaginar, nunca lhe havia ocorrido aceitar tal convite. Mesmo assim, naquele momento, ela acordou humildemente e logo depois estava andando por aquele corredor que já lhe era tão familiar. E foi assim que ela entrou no templo e assentou-se, e exatamente no momento em que os homens que ela viu no sonho estavam subindo a plataforma. Ali diante dos seus olhos estava o senhor idoso que tinha o jeito peculiar de mover a língua. Depois ela veio a saber que ele era o pastor Emiliano Ponce, coautor do hino Mas Allá del Sol.
Nessa época, o pastor Ponce era o presidente da Igreja Adventista para o norte do México. Durante o culto, minha mãe ouviu o anúncio sobre as conferências públicas que eram realizadas brevemente. Ao término do culto, os membros da igreja vieram cumprimentá-la cordialmente e perguntaram: "De onde a senhora é?" "De Ramos", ela respondeu. "Que bom!" exclamaram. "Veja estes convites. Por que a senhora não pega alguns deles para convidar seus amigos e vizinhos para as reuniões?" E dizendo isso, colocaram uma boa quantidade de convite nas mãos dela. Sem questionar, minha mãe os aceitou e voltou depressa para casa. Quando chegou, colocou os convites sobre a mesa de jantar e foi à cozinha para preparar o almoço, pois já era bastante tarde. Não demorou muito, veio a minha avó e, quando viu os convites, perguntou: "O que é isso?" "Ah, bem, são de uma igreja em Saltillo, que vai realizar conferências públicas e estes são os convites. Eles me deram para distribuí-los aqui em Ramos." "Que grande ideia!" disse a vovó. "Vou entregá-los amanhã, depois da missa." E ela fez isso mesmo. Voltou para casa feliz da vida e disse que os convites não foram suficientes, pois uma porção de pessoas ainda queria saber sobre as conferências em Saltillo. Meu pai sempre voltava para casa por volta das 16 horas. E naquele sábado, quando chegou, também notou os convites. "O que é isto?" perguntou ele. "Quem é que sabe?" minha mãe respondeu encolhendo os ombros. Ela ainda estava com medo. Por longo tempo, papai ficou perguntando sobre cada detalhe das informações impressas nos folhetos e depois comentou: "Isto é algum tipo de religião protestante." "Sim, eu acho que é", minha mãe respondeu. E tomando coragem, ela lhe contou toda a história. Meu pai era, por natureza, uma pessoa quieta e reservada. Nunca era de falar muito. Ele ouviu em silêncio a explicação de minha mãe, pegou o convite outra vez e olhou cuidadosamente. "Vejamos." "A que horas essas reuniões vão começar?" ele perguntou. E acrescentou logo a seguir com toda a convicção: "Nós vamos assisti-las." Não somente minha mãe e meu pai, mas toda a família, inclusive minha avó, começou a assistir às reuniões em Saltillo. Esse foi, portanto, o maravilhoso começo de uma nova experiência em nossa vida. A Bíblia era um livro praticamente desconhecido para nós. No entanto, a cada reunião aprendíamos novas e maravilhosas verdades vindas de suas páginas. Passado mais algum tempo, um instrutor bíblico começou a nos visitar em casa e a nos ensinar ainda mais. Por sua habilidosa instrução, a palavra de Deus ganhou vida em nosso coração, como jamais havíamos sonhado ser possível. Ao progredirem no conhecimento da verdade, meus pais jamais hesitaram ou olharam para trás. Assim que entendiam o que as Escrituras ensinam ou algum tema apresentado, imediatamente começavam a pôr em prática. Por exemplo, certa noite um instrutor explicou que a Bíblia ensina sobre os alimentos e os danos causados ao nosso corpo por aqueles que são chamados de alimentos impuros. Logo que o instrutor saiu, meu pai foi até a cozinha, pegou um tacho de torresmo frito e o levou lá para fora, e usando uma varinha para nem mesmo tocar neles, jogou um a um por cima do muro no quintal do vizinho. Certamente o cachorro dele deve ter se deliciado. O quarto da minha avó era praticamente uma capela. A qualquer hora do dia ou da noite, ela era encontrada fazendo orações e acendendo velas aos santos de sua devoção. Na noite em que estudamos o que a Bíblia diz a respeito das imagens, ela ficou chocada. "Mas o senhor precisa entender", disse ela ao instrutor, "que nós não adoramos as imagens, nós a veneramos. Elas são como fotografias que tornam a presença dos santos mais reais para nós." O instrutor não discutiu. Ele simplesmente leu novamente as palavras das Escrituras. "Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus,
nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E acrescentou: essas palavras não são minhas. Está escrito em Êxodo 24:5. Onde é que o senhor está lendo? Minha avó perguntou, inclinando para a frente para ver se estava realmente na Bíblia. Em resposta, o instrutor entregou a ela o livro. Silenciosamente, vovó leu novamente o texto sagrado e exclamou com grande surpresa: mas isso faz parte dos 10 mandamentos. A senhora está certa, disse o instrutor, é isso mesmo. Mas eu fui ensinada que o 2º mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Verso 7. E aqui diz uma coisa completamente diferente. Infelizmente, as pessoas que prepararam o catecismo não escreveram os 10 mandamentos da maneira como são encontrados na Bíblia. Em vez disso, excluíram o 2º mandamento, que é esse, que nos proíbe de nos curvarmos perante as imagens. É por isso que lhe ensinaram o 3º mandamento, como se fosse o 2º, pois ensinaram pelo catecismo e não de acordo com as escrituras. Como eu disse, tão logo minha família entendia qualquer aspecto das verdades sagradas, começava imediatamente a praticá-lo. Na manhã seguinte, minha avó pegou uma pá e com ela cavou um buraco no fundo do quintal, onde enterrou todas as imagens que tinha. Essa foi uma época maravilhosa em nossa vida. Com admiração e também com imensa alegria, recebíamos cada dia mais luzes, e essa luz brilhava sobre nós diretamente da palavra de Deus. E assim, à medida que obedecíamos, nossa vida era transformada. Descobrimos em Jesus um amigo e aprendemos a orar com a simples confiança de um filho que fala com seu amoroso e eterno Pai. Desejo encerrar com uma palavra de gratidão a Deus pela maneira como nos conduziu à igreja, caminho que tem sido uma bênção inacreditável em nossa vida. Está gostando das histórias? Já estamos chegando quase no final desse livro e amanhã vamos para o capítulo 20, Os Mistérios do Amor de Deus. Espero você. Até lá!